Aleluia. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 9, verso 16. Mateus 9, verso 16. Diz assim a palavra: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, nós dependemos de ti, dependemos do teu Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos instrua, nos capacite a edificar. Pai, nós precisamos construir, precisamos edificar. Pai, dependemos do Senhor. Pai, não queremos lançar alicerces novos em cima de estruturas velhas. Pai, não queremos fazer remendo em nossas vidas, mas queremos ser livres a fazer infinitamente mais com o Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, o texto, o Senhor nos fala, né? Ele aqui traz uma alusão à costura, né? Uma roupa. Um pano velho, ele já está desgastado, ele já não tem as suas fibras nas melhores características, e um pano novo, quando você coloca em cima, ele facilmente vai destruir. Obrigado, querido. Ou seja, não funciona colocar, né, algo novo na nossa vida em cima de uma estrutura velha. Não funciona. Nós precisamos construir tantas coisas, cada um de nós nas suas condições, nas suas características, nas suas necessidades. E aqui Jesus, embora traga alusão a uma condição de costura, de panos, a nossa vida precisa ser edificada, precisa ser remendada às vezes, né? Mas precisamos de que forma faremos isso? Irmãos, não estabelecemos coisas novas sobre coisas velhas. Se o seu passado foi bom, já passou. Por mais que seja bom, já passou. Se você gostava da calça, se você gostava da camisa, ela é velha, já passou. Se foi ruim, mas ainda precisa ser passado ou passada, é velho. Nós não vamos construir em cima de coisas velhas. Amém? Abra comigo em Provérbios 23, 7. Eu quero ler só a primeira parte do versículo. Provérbios 23, 7. Vai ter muitas traduções diferentes, mas eu quero usar essa versão aqui. Porque como imaginou em sua alma, assim será. Estou lendo só a primeira parte. Como se imaginou em sua alma, assim será. Queridos, eu quero falar de construção. Cada um de nós estamos construindo. Eu estou construindo a minha família, estou à frente do ministério, o Senhor, né, nos levanta a edificar o ministério. Trabalho numa empresa, o Senhor me coloca ali a edificar condições ali naquela empresa. E tantas são os desafios
que a gente precisa parar e pensar sobre essa edificação. Mas o texto de Provérbios fala: conforme nós pensamos, assim vai acabar sendo. E se nós pensamos de maneira errada, vai dar errado. Se nós trazemos para nós de forma que as coisas não se sustentam, elas não irão se sustentar. Se eu imaginar que não dá para fazer uma vida nova, viver algo novo, não vai ter jeito de viver uma vida nova. Se eu não entender que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor nos permite fazer uma vida nova, nós não conseguiremos transformar essa verdade. Tem uma frase que falam que é da Margaret Thatcher, mas eu sei que não é dela, já ouvi falar isso outras vezes, mas eu quero trazer essa frase. É uma frase grande, na realidade é quase um texto. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois eles se tornarão ações. Cuidado com as suas ações, pois eles se tornarão hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois eles se tornam o seu destino. Então nós temos aqui pensamentos, palavras, ações, hábitos, caráter e destino. Aquilo que eu penso, eu falo, eu acabo fazendo, vira hábito, eu estou sempre fazendo, se torna o meu caráter e aquilo vai virar o meu destino. Isso pode ser positivo, pode ser negativo. E essa frase conversa muito com esse versículo. De forma que você pensa, assim será. Então, de forma que nós pensamos, diz muito. Como nós pensamos a vida, diz muito. Como nós pensamos o casamento, diz muito. Como nós pensamos a família, a igreja, o ministério, diz muito. E a gente precisa pensar essa realidade. A palavra vai dizer: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Muito cuidado. E é no nosso pensamento que é o cerne das maiores batalhas da nossa vida. Abra comigo em Gênesis 3. Gênesis 3, 1. Diz assim o texto: mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele
comeu. Queridos, esse texto aqui ele é muito rico e a gente precisa pensar nele. Porventura, a serpente pegou a fruta na árvore e colocou na mão de Eva? Não. Será que a serpente pegou a fruta e colocou na boca de Eva? Não. Onde que ela venceu Eva? No seu pensamento. A serpente lançou uma dúvida, a serpente falou ao seu íntimo, de forma que ela anulou a sua identidade, anulou a sua história, anulou quem ela é, para consumar aquilo que não era plano do Senhor. Eva sabia que não era para comer, sim ou não? Sabia, ela fala no texto. Não, o Senhor falou que a gente pode comer dessas árvores aqui tudo, exceto aquela ali, ó, que é do conhecimento do bem e do mal. Então ela tinha informação, ela sabia o que poderia comer e o que não poderia comer. Mas eu queria que a gente pensasse a respeito desse dardo inflamado do inimigo, essa seta sobre a sua mente, de forma que, quem era Eva, queridos? Eva era a imagem e semelhança do Criador. Eva era, sim, um ser perfeito. Eva foi colocada num jardim, num lugar que todas as suas necessidades, tudo o que ela precisava, estava ao seu tempo. Eva tinha alguém que cuidava dela, sim ou não? Sim. Seu marido era por ela. Eva é como se ela bloqueasse algo de Deus na vida dela, ela desconsiderou ser igual a Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, ter conhecimento, ter relacionamento com Deus, e ela foi aonde? Atacada em seus pensamentos. Veio em sua mente algo, lançado uma dúvida. Querido, quando nós não temos identidade, Eva colocou fora, ou deixou de ser quem ela era, ou de exercer a condição que ela era, para que desse ouvido ao inimigo. Um casamento, quando se rompe, uma das partes deixou de perceber as verdades do casamento, a verdade da família, a verdade do esposo, a verdade da esposa, anula essas características e se entrega a viver algo que não deveria. Esquece o que tem, desvaloriza o que tem, desvaloriza quem é, desvaloriza aquilo que o Senhor tem para eles, para viver algo que não era para ela. Estão caminhando comigo? Estão entendendo a comparação? Nós precisamos edificar. Não se constrói sobre fundamentos antigos que não se sustentam, por melhor que seja. A minha vida, a base do meu casamento, a base dos meus pais. Não, os meus pais são os meus pais. Aquilo que é bom, tudo bem, faz sentido, mas a minha esposa não é minha mãe e eu vou construir o meu casamento. Eu vou construir a minha história. Eu tenho um emprego hoje, mas é diferente, o emprego do passado, eu vou querer trabalhar como eu trabalhava antes. Não, a outra empresa é a outra empresa, a estrutura da empresa é diferente. Eu preciso corresponder ao lugar, às pessoas que eu estou. Então a gente precisa entender esse lugar de transição. Identidade forte evita de sermos atacados na mente.
a gente precisa tomar cuidado com os ataques na mente. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor, no caso de Eva. Eu não preciso comer daquela árvore, eu tenho todas as outras para comer, eu tenho um marido, eu tenho um Deus, eu tenho tudo ao meu favor, tudo está acessível, tudo que eu preciso está posto. Então eu não troco, eu não me aventuro, eu não me perco. Vamos em Mateus 11. Mateus 11, verso 2. Eu quero falar um pouquinho de João Batista. Quando João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Queridos, eu preciso que você entre nesse texto comigo. Nós precisamos pensar esse texto. Quem é João Batista? João Batista é antecessor ao ministério de Jesus. João Batista é aquele que viria preparar para que Jesus viesse com o Evangelho. João Batista é uma pessoa importantíssima ao ministério de Jesus, então ele veio antes preparando o caminho. E ele dizia: eu não sou o caminho, mas depois de mim virá aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ok? Então esse é João. Então João batiza Jesus, passa a história, e agora João está preso. João está preso. João não tem mais as informações que ele via, ele não está nas suas características de poder realmente fazer a sua análise, porque ele está preso. Eu queria que você fosse no verso 6 comigo. Jesus disse: olha, é feliz aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Olha, presta atenção. É bem-aventurado aquele que não achar motivos de tropeço em mim, na minha caminhada. Quem está falando isso é Jesus. Olha, vão lá e avisa João Batista: os cegos veem. As coisas estão acontecendo, o Evangelho é pregado, a verdade está sendo estabelecida. Por que Jesus fala isso, queridos? E eu quero trazer como um pensamento, não como verdade, mas eu quero que você pense. Muitas pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: esse cara, ele é uma blasfêmia, porque veja bem, ele anda com os publicanos, ele come com os cobradores de impostos, ele vai na casa de Zaqueu, que é cobrador de impostos, a prostituta vem aos pés dele ali, né, e toca nele, uma prostituta, uma mulher impura. A sensação que eu tenho, que nos mostra, parece que de alguma forma, João estava na cadeia, e ele não tinha mais condição de fazer a sua leitura, e as mensagens que chegavam João, deixa eu te falar uma coisa, aquele lá que veio, eu não sei se ele é o Messias, esse cara faz uns negócios aí que a gente está inseguro. Ô João, ele estava lá com uma prostituta, nós vimos ele com uma prostituta. Ô João, nós vimos ele lá na casa do Zaqueu.
João, eu não sei. E ali João pega e fala assim, é que eu preciso saber, se eu vou morrer, eu preparei a jornada, preparei o caminho. João estava sendo atacado na sua mente. Aquilo que ele não estava enxergando, de alguma forma, virou um ataque na sua mente. João estava inseguro com as coisas à sua volta. João estava preso, passou a se informar daquilo que os outros falavam. Ele estava impossibilitado, provavelmente, né? E os discípulos é que alimentavam, os discípulos de João Batista, é que o alimentavam de informações. Queridos, quando nós tomamos decisões, criamos, estabelecemos, edificamos em pensamento dos outros, informações dos outros, nós teremos dúvidas. João estava numa situação de um desconforto. Aqui é algo de um desconforto. Então Jesus fala para ele, olha, avisa para ele, voltem e anunciem a João, que os que estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Vai lá e fala isso para ele, gente. Tira essa dúvida do coração dele, porque a gente não constrói, a gente não edifica, nós não encontramos paz na dúvida. Então aqui João recebe essa notícia, né? E eu creio que de alguma forma isso sim passa a fazer sentido. Porque nós precisamos construir em cima de verdades. Nós não construímos, não edificamos sobre dúvida. Quando Jesus, não está nem no esboço, quando Jesus foi levado ao deserto para ser para ser tentado, o diabo empurrou ele do precipício para que se cumprisse a palavra, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para lhe amparar? Não. O diabo transformou a pedra em pão e deu para Jesus comer? Não. Como que o diabo trabalhou? Trabalhou a mente. Ele lançou sobre a mente de Jesus a possibilidade de transformar pedra em pão. A probabilidade da palavra que ele poderia se lançar e sair de perto ali do inimigo, que o Senhor daria ordem aos seus anjos para lhe segurar. Queridos, o inimigo, ele trabalha, ele tenta vir sobre a nossa mente. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos, pois como nós pensamos, assim será. Se você pensa que a sua vida não tem jeito, não terá. Se você pensa que é impossível você experimentar algo novo, você não vai experimentar. Se você entende que você não consegue edificar, você não irá edificar. Vamos em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 14 e o 15 também. Diz assim o texto: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente ficará infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a
mente. A nossa mente, ela cultua. Nós cantamos com o nosso espírito e com a nossa mente. Nós falamos em espírito e falamos com a nossa mente. Isso é algo imperativo na vida da nossa caminhada cristã. É necessário uma mente íntegra para que possamos orar, cantar e servir ao Senhor. Se eu quero edificar e a minha vida espiritual, isso se opera em espírito e em mente. Nós precisamos pensar isso. Vamos em Romanos 12, um texto mais clássico. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queridos, nós como igreja do Senhor, precisamos parar e pensar e renovar a nossa mente. É necessário renovar a nossa mente. Se eu quero edificar, se eu quero viver algo novo com o Senhor, eu preciso edificar, eu preciso renovar a nossa mente. É impossível eu querer fazer algo novo se primeiro não acontecer aqui. Precisa acontecer aqui primeiro, porque quando aqui vem algo negativo, a conclusão vai ser negativa. Tudo que nós fazemos duas vezes. Tudo. Quando eu preparava esse esboço, é como se eu já estivesse pregando. Primeira vez foi preparar o esboço, segunda vez é estar aqui verbalizando o esboço. Se eu vou para o trabalho, eu idealizo o percurso, os riscos, a distância, o tempo que eu vou gastar. Então eu já fui lá uma vez. E aí eu entro no carro e começo a fazer tudo aquilo que eu havia pensado. Então eu fiz segunda vez. Tudo que nós construímos, nós fazemos duas vezes. Eu vou fazer o louvor. A gente pensa as músicas, separa as músicas, passam as músicas e depois a gente canta as músicas. Tudo que nós fazemos duas vezes. E se nós pensarmos negativamente, eu vou lá pregar, mas não vai ter ninguém na igreja. Eu vou lá pregar, mas hoje eu não estou afim de pregar. Eu vou lá pregar, mas eu acho que não vai ficar legal. Irmãos, é impossível eu entregar o meu culto, a mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu já estou vencido em meus pensamentos. Eu vou construir a minha casa, e vou construir a minha casa. Será que eu vou conseguir construir minha casa? Eu vou construir minha casa. Em nome de Jesus eu vou construir minha casa. Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós precisamos pensar o que é construir. E quando eu, por exemplo, quando nós começamos o Ministério Moriá, eu vou mostrar para os outros que Moriá é Moriá. Não. Moriá não foi construída em cima de pano velho. Moriá é Moriá. Nós tínhamos pessoas de outros ministérios, mas começamos algo novo. Novo nome, novo lugar, nova identidade, novos objetivos, novos propósitos.
E as coisas que eram do passado ficou no passado. Por isso que a gente caminha para frente e a gente encontra o quê? Guarita de Deus, alegria, paz, êxito. Não dá para construir em cima de coisas velhas. Ah, eu estou agora num outro emprego e agora eu vou mostrar para os outros. Cara, não, viva o seu emprego, trabalhe o seu emprego, traga o resultado que você precisa trazer para você. Aquilo que eu faço é para mim, é para minha família, não é para que os outros vejam. Porque eu estou construindo a minha vida. Ah, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer um curso de teologia, não para que para outros, por qualquer condição. Ah, eu vou fazer a minha pós de finanças. Não é para os outros, é a minha vida que eu estou construindo. Nós caminhamos, nós olhamos para frente e vamos estabelecendo coisas novas para a nossa vida. Não ficamos olhando para trás. Nós precisamos trazer do passado à memória aquilo que me dá esperança, porque eu estou construindo algo novo. Irmãos, eu queria que a gente pensasse agora, quando Noé foi chamado a construir a arca, Noé já era construtor de arca? Noé já tinha construído outra arca, irmãos? Não. Quando Deus chama o seu povo a fazer algumas coisas, quando Jesus chama ali pescadores de peixes a pescarem homens, eles já tinham pescado homens? Não. Irmãos, nós somos chamados a fazer aquilo que nós nunca fizemos. Pense nisso. Nós vamos fazer coisas novas. Nós somos chamados a fazermos coisas novas. Fazer velho, já tem um monte de gente fazendo. O Evangelho é as boas velhas, não é isso? Evangelho é as boas velhas, é assim que fala? O Evangelho é as boas novas. Aquele que está em Cristo é velha criatura. As coisas velhas não passaram e eis que tudo fica velho. É isso o versículo? Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Eu vou construir uma vida nova. As coisas do Senhor é nova. Deus não trabalha com coisa velha, irmãos. Deus quer levantar no nosso meio coisas novas. Deus quer fazer no nosso meio coisas novas. Deus quer agir em mim e em você para produzirmos vidas, coisas novas. A gente precisa pensar isso. A gente pode reproduzir alguma coisa que nós gostamos de fazer, mas nós precisamos pensar. O que você foi chamado para fazer, o que eu fui chamado a fazer, o que cada um de nós foi chamado a fazer. Nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos nos despertar a produzir coisas novas. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Ah, pastor, porque a gente tem que pegar uns folhetinhos, tem que ir para a rua, tem que evangelizar, tem que fazer. Ah, a nossa igreja não evangeliza. Está tudo bem se você foi chamado para fazer isso, eu não fui. Pastor, a igreja não tem um trabalho no norte de Minas, eu não fui chamado a ir para o norte de Minas. Se você foi, amém. O que eu posso te ajudar? O que você precisa? Eu não fui chamado. O que nós temos que fazer? O que é para nós fazer? Nós precisamos pensar, e há coisas novas que é para eu fazer, há coisas novas que é para nós fazermos. Nós não fomos chamados a reproduzir e fazer aquilo que os outros estão fazendo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você pensasse o que é novo que o Senhor quer usar você para fazer. Queridos, é um momento de nós edificarmos. Não construímos em bases velhas,
nós precisamos ter uma identidade clara. Noé não era construtor, Noé provavelmente não era carpinteiro, mas o Senhor levanta Noé a construir arcas. Provavelmente Noé não era fazendeiro, mas o Senhor usa Noé para guardar os bichos, cuidar dos bichos. Noé não era veterinário, mas ele foi cuidar dos bichos. Queridos, nós precisamos pensar aquilo que eu e você precisamos fazer. Há um tempo posto para eu e você fazermos coisas novas. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, nós descansamos no Senhor e confiamos no Senhor. Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós não queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Pai, nós não fomos chamados a fazer aquilo que nós queremos fazer. Somos chamados, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, nós somos chamados a fazer aquilo que precisa ser feito. Pai, o que há de novo para nós fazermos? O que é algo novo para eu fazer? Pai, ministra em nosso coração. Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar no nosso coração, dentro de nós, a fazer algo novo, a produzir algo novo, a agir de forma a termos algo novo. Pai, aviva o teu povo. Pai, aviva a tua obra. Pai, aviva, Deus, cada servo. Aviva cada vaso. Pai, seja o Senhor a fazer, seja o Senhor a capacitar, seja o Senhor a sustentar, seja o Senhor a agir. Pai, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar em nós. Pai, que o Senhor venha sobre nós com os teus propósitos, com os teus preceitos. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor a dá abundante. Pai, aquele que não tem um relacionamento profundo com o Senhor ainda, o Senhor é um Deus que tem prazer de se revelar, de agir, de fazer. Pai, venha produzir, ó Deus, coisas novas no nosso meio. Pai, nós pedimos aqui essa noite que o Senhor tenha liberdade de fazer algo novo. Pai, renova, Deus, o nosso ministério. Pai, renova, Deus, o ministério da pregação da palavra. Pai, renova o ministério de louvor. Pai, renova o ministério infantil. Renova o ministério de homens, ministério de mulheres. Pai, renova, Deus, os ministérios de artes cênicas. Pai, renova o ministério de estudo da palavra. Pai, renova, Deus, em nós, para que nós façamos coisas novas. Pai, nos permita edificar coisas novas. Pai, nós queremos lançar fundamentos novos, ó Deus, em terra preparada pelo Senhor. Pai, nos abençoe. Pai, que nós possamos, ó Deus, construir famílias preparadas, jovens preparados. Pai, homens e mulheres, ó Deus, instruídos no Senhor, Pai, na Tua palavra. Pai, nos dê graça a edificar. Pai, nos dê graça, ó Deus, a lançar, ó Deus, ó Pai, no Senhor toda a nossa ansiedade, para que nós possamos ser renovados pelo Senhor. Pai, a alcançarmos coisas novas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.